Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Começando mais um vídeo aqui no canal do Grupo Viriato. Me chamo João Lucas, eu sou o CEO do grupo e vamos falar sobre a primeira mudança significativa da reforma tributária agora em agosto de 2026. As suas notas fiscais podem ser rejeitadas se não tiverem os campos de BS e CBS, ou seja, você, empresa do lucro real e lucro presumido, se dia 3 de agosto, ao emitir a sua nota fiscal, não tiver os campos de IBS e CBS habilitados em seu sistema, as suas notas fiscais podem ser rejeitadas. Isso mesmo, a mudança da reforma tributária começa agora, não começa em 2027. A gente preparou essa pequena apresentação para você entender as penalidades, o que você precisa fazer, quem você deve contatar para você passar ileso dessa mudança. A primeira coisa que você precisa fazer é pegar o seu telefone, ligar para o seu sistema e entender se ele já habilitou os campos de IBS e CBS no seu campo de emissão de nota fiscal. Caso ele não tenha feito isso, ele precisa fazer isso para ontem, porque a mudança começa agora em agosto. Dia 1º de agosto, ao emitir uma nota fiscal, esses campos devem estar habilitados. E antes que você pense, mas tem eleição esse ano, tudo isso vai mudar, eu não vou emitir nada. Lembre-se de uma coisa, isso é obrigatório. A sua empresa do lucro real e lucro presumido deve fazer isso, sob pena de penalidade. E qual seria a penalidade? Vou te explicar. Ao acrescentar os campos de IBS e CBS, você está vendo aqui no slide que tem uma alíquota, que é o 0,1% para IBS e o 0,9% para CBS. Essas alíquotas são alíquotas consideradas testes para o governo federal dimensionar quanto de arrecadação ele terá por empresa, por setor e etc. Ou seja, essa alíquota de 1%, que é a soma dos dois impostos, é de caráter demonstrativo. Porém, você precisa demonstrar isso para o governo nas suas notas fiscais. Por isso que elas podem ser rejeitadas. O governo está prometendo uma fiscalização dura para isso. Algumas empresas já receberam até alguns avisos eletrônicos em sua caixa postal. A pergunta que as empresas têm é a seguinte: ao destacar esse imposto, vou ter que pagar isso? É mais um imposto que o governo está me cobrando? É um imposto novo? Esse governo está de sacanagem, etc? Calma, não é bem assim. Vamos com calma. Você precisa entender o seguinte: esses impostos são de caráter demonstrativo. O governo quer apenas demonstrar que tem controle sobre isso e que está funcionando já essas alíquotas testes, beleza? Porém, para você não ser cobrado esses valores, a sua contabilidade deve entregar as obrigações acessórias, o seu sistema deve estar parametrizado com essas mudanças e ao emitir essas notas você deve conferir se está tudo certo. Ou seja, se essas três vertentes andarem tranquilamente, esse 1% não será cobrado. Porém, caso o seu sistema não esteja parametrizado e a contabilidade, ao apurar os impostos das notas fiscais, não preencha de forma correta, você vai acabar tendo que pagar esse imposto de 1%. Outra pergunta que muitas pessoas estão se fazendo é se o IBS e o CBS vão entrar na base de cálculo do ISS e do ICMS agora em 2026. Você precisa ter um pouquinho de paciência para minha explicação, porque ela vai ser um pouquinho longa. Predominantemente em 2026, o CONFAZ já falou que não vai compor a base de cálculo, ou seja, corrobora aquilo que nós falamos anteriormente. Em 2026, apenas caráter demonstrativo, é uma fase teste. Porém, você lembra que o ICMS e o ISS são impostos estaduais e municipais, correto? Então, os estados e municípios devem se manifestar perante a isso. Muitos deles já se manifestaram para 2026 e também para 2027. Dou um exemplo aqui de São Paulo. São Paulo já se manifestou que em 2027 o IBS-CBS irá compor a base de cálculo de ICMS e ISS. Alguns estados ainda não se manifestaram, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro. Como o estado no qual estamos ainda não se manifestou, vamos usar a argumentação do CONCEFAZ, que é o Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e
Distrito Federal, que já argumentou que em 2026 o IBS e CBS não vão integrar a base de cálculo do ICMS e do ISS. Outra pergunta que fica é a seguinte: se minha empresa, por descuido da contabilidade, etc., me manda uma guia e eu acabei pagando IBS e CBS por um descuido, esses valores serão perdidos? Fique tranquilo. Esses valores poderão ser usados para compensar outros tributos federais ou, se não for possível, ser objeto de ressarcimento. Ou seja, se eu pagar por um descuido IBS-CBS, eu posso pegar esses valores como crédito ou ressarcimento depois, junto à Receita Federal. Calma, que antes de acabar esse vídeo, eu tenho uma notícia fresquinha para te contar. A gente acabou de gravar esse vídeo às 11h20, a gente foi almoçar, tá? E às 11h36 saiu uma notícia que a Receita Federal e o Comitê Gestor de IBS vão divulgar um cronograma para a emissão dos documentos fiscais eletrônicos da reforma tributária, tá? E também na notícia diz o seguinte, tá? Que até o final de julho, tá? Até o final de julho, vai ser estabelecido um ato conjunto com os inícios da obrigatoriedade de emissão de documentos fiscais eletrônicos, tá? Ou seja, tudo que a gente falou no vídeo que está previsto para 3 de agosto pode ser prorrogado, tá? E também, tá, fala aqui na notícia o seguinte, tá? Que vão ter novos layouts e que sempre que possíveis serão disponibilizados com uma antecedência mínima de 60 dias com data da obrigatoriedade. Lembrando, o layout de IBS e CBS, tá, por dentro do XML para os sistemas já está disponível, ok? E que esse ato conjunto também disporá que a Receita Federal e o publicarão, no prazo de até 30 dias, o programa de estímulo à conformidade para o ano 2026, beleza? Ou seja, resumo da ópera, pode ser que seja prorrogado mais uma vez, porém, com certeza será obrigatório ainda em 2026. Não espere a primeira nota ser rejeitada, verifique seu sistema agora, em julho de 2026, se tudo está direitinho, se a sua contabilidade está ciente dessa mudança, para que você não tenha penalidades a partir de agosto. Dê seu like, compartilhe, se inscreva no canal e fique por dentro de todas as mudanças da reforma tributária aqui no canal do Grupo Viriato. Um abraço.